Boa noite. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo triângulo, que é um dos 5 biotipos de corpo que tem. E com isso a gente vai definir o que fica melhor, o que você deve usar, o que você não deve usar, qual a melhor peça que você deve usar na parte de cima, na parte de baixo, quais são os melhores formatos, quais os melhores tecidos, se é mais estruturado, se é uma malha. A gente vai conseguir falar sobre tudo isso. De início, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês de como funcionam os biotipos de corpo. Então, aqui eu tenho umas bonequinhas aqui bem bacanas, tá vendo? E essas bonequinhas aqui a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Então, hoje a gente vai falar sobre o biotipo de corpo triângulo, tá? Que é o biotipo de corpo que o formato do quadril é um pouco mais largo que a cintura e o ombro. Então, o que acontece? A medida do ombro com a medida da cintura, mais a medida do quadril tem uma diferença. A do quadril é sempre maior. Então, esse é o corpo triângulo, que faz o formato triângulo ou pera, tá bom? O que a gente faz com esse corpo? Esse corpo é um corpo muito bom para quem gosta de ter bumbum, né? Geralmente é uma pessoa que tem mais bumbum. Então, assim, é um corpo bem interessante, com algumas particularidades, mas que dá para fazer muita coisa com ele. Então, vamos lá falando já, começando nossa live aqui agora, falando já sobre os biotipos de corpo e como esses biotipos de corpo funcionam, tá bom? Então, eu vou falar novamente de cada um dos biotipos de corpo, só pra gente saber mais ou menos como que funciona cada um, tá? E cada um deles tem uma certa particularidade. Por exemplo, aqui a gente tem um retângulo, que é o que a gente falou na outra live. Então, o corpo retângulo, ele é um corpo que a cintura, o ombro, a cintura e o quadril tem a mesma proporção, é um corpo retângulo. A gente já falou sobre ele na outra live. Hoje a gente vai falar sobre o corpo triângulo. Aí depois a gente tem o corpo ampulheta. O corpo ampulheta é o quê? A medida do ombro, da cintura e do quadril são diferentes. A cintura é sempre mais fina. Esse é o corpo ampulheta ou corpo 8, tá? É um dos corpos mais harmônicos que a gente tem, né? O corpo da mulher brasileira, geralmente. O corpo que a gente vai falar hoje é o corpo sobre o corpo triângulo, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui também o corpo triângulo invertido, que é esse aqui. Então, o que acontece? O ombro é mais largo do que a cintura e o quadril. Então, o ombro sempre vai ser mais largo. É um triângulo virado de cabeça para baixo. E temos aqui o corpo oval. O corpo oval, o que acontece com o corpo oval? O corpo oval, na verdade, o que é o corpo oval? O corpo oval, na verdade, ele é o quê? Um corpo que, na verdade, o ombro, a cintura e o quadril tem uma diferença muito grande. A cintura é sempre mais larga do que o ombro e o quadril. Esse é o corpo oval. Então, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o corpo triângulo. E falando sobre o corpo triângulo, o que a gente vai falar? Olha aqui. O corpo triângulo plus size e o corpo triângulo slim. Então, tem dois formatos de corpo triângulo aqui. Com esses dois formatos de corpo, dá para perceber que o quadril é bem mais largo. Então, o quadril sendo mais largo, o que acontece? O seu corpo precisa ter atenção para os ombros. Então, a gente vai trabalhar sempre os ombros desse corpo, para que ele fique mais harmônico e fique mais bonito, tá bom? Então, vamos lá. Começando com... Quando eu vou trabalhar esse corpo aqui, por exemplo, esse corpinho bonitinho aqui, que é o corpo triângulo, eu vou trabalhar sempre a parte de cima. Por quê? Aqui eu vou trabalhar usando babados, usando estampas, cores mais claras, tudo que eu possa fazer para que o corpo fique harmônico. Então, na parte de baixo, que eu tenho uma maior quantidade de tamanho, maior volume, eu vou fazer o quê? Eu vou minimizar. Minimizar como? Eu vou estar usando o quê? Cores escuras, calça reta... Vou estar usando tudo que não enfatiza meu quadril. Ou seja, eu não vou usar bolsos laterais, calça cargo com bolso muito largo. Tudo isso faz com que o corpo fique maior, né, nessa parte, nessa proporção aqui. Então, qual é a intenção desse corpo? A intenção desse corpo, na verdade, é a gente trabalhar a questão da cintura e dos ombros.
Então, aqui em cima a gente pode usar tudo. A pessoa que é o corpo triângulo, ela pode usar tudo na parte de cima. Por quê? Porque a gente tem que aumentar essa parte para que ela fique proporcional com a parte de baixo. Entendeu? Então, assim, o que acontece? A gente consegue um maior resultado quando a gente faz isso. Outro detalhe, a cintura do corpo triângulo, ela é sempre uma cintura bem acentuada. Ou seja, é uma cintura que o quê? Essa cinturinha aqui é uma cinturinha bem cavada, geralmente. Então, é uma cintura que a gente tem que valorizar ela também. Não deixar de valorizar ela. Então, quando eu for escolher, por exemplo, uma saia para esse corpo, o que eu vou fazer? Eu vou usar o quê? Uma saia em evasê, uma saia aberta. Ou eu vou usar o quê? Uma saia lápis. Ou alguma coisa. Calça pantalona, a Ana tá perguntando aqui. Fica ótimo, calça pantalona fica ótimo para esse biotipo de corpo, que faz aqui ficar reto e igualar. Então, se você colocar uma pantalona e uma blusa ombro a ombro ou uma blusa com babado, vai ficar maravilhoso esse corpo, vai enfatizar a cintura e vai deixar esse corpo muito bonito e muito harmônico. Então, assim, vale ressaltar que sim, a calça pantalona fica muito boa. Tá bom? Eu vou mostrar o modelo de um vestido aqui pra vocês agora rapidinho, pra vocês terem noção. Olha esse vestido aqui, esse aqui é do corpo triângulo. Então, tá vendo que aqui, ó, eu trabalho mais reto, caindo, e trabalho aqui em cima volume. Então, aqui eu tenho babado fechado, que aumenta o busto e tudo mais, e tenho babados. Então, é assim que eu sempre vou estar trabalhando esse corpo triângulo, pra que esse corpo fique extremamente harmônico. Esse corpo ficando mais harmônico, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar ele dessa forma. Então, o que eu posso fazer para que esse corpo fique melhor ainda? Sempre minimizar o quadril, porque o quadril é a parte maior do corpo. Então, assim, a gente consegue fazer isso de várias formas, de vários jeitos no corpo. Então, aqui eu mostrando o corpinho para vocês aqui, ó. Como é que fica? Então, assim, viu lá que no vestido tinha um babado bem enfatizado aqui? Porque aqui eu tenho um volume maior. Então, aqui eu sequei e aqui eu dei volume. Então, a gente sempre vai trabalhar aqui. Ah, Monique, o que eu não devo usar no corpo, por exemplo, no corpo triângulo, que eu não devo usar? Por ter o quadril mais largo. Geralmente a gente não usa saias de babados, 3 babados na parte de baixo. Não é interessante usar muitas saias godês. Não é interessante usar muitas saias que sejam saias muito amplas de babado, principalmente. Então, se você usa muita saia de babado, ou muito ampla, ou alguma coisa assim, a gente não consegue fazer esse corpo ficar harmônico. Então, o que é interessante? Colocar cores escuras na parte de baixo, né? Então, não vou colocar floral ou listras na vertical, por exemplo, na horizontal, quer dizer. Então, eu não vou colocar a listra na horizontal. Por quê? Porque eu vou aumentar esse quadril. Então, esse quadril vai ficar bem maior, bem mais amplo. E quanto mais cores claras eu coloco e com maior volume, maior fica esse quadril. E esse quadril ficando maior, o que acontece? O corpo fica desproporcional. Então, a gente vai trabalhar a parte de cima. Pra quê? Pra que essa parte fique proporcional. Então, igual eu falei pra vocês, blusa de gola alta e de babadinho na manga, igual eu mostrei que o vestido fica muito interessante. Babados, estamparia, estampas grandes, né? Colocar o decote em V pra alongar mais uma manga bufante, fica muito bom. Tudo isso faz com que o seu corpo fique harmônico. Igual hoje eu tô com um vestido aqui e ele tem a manga bufantezinha aqui, ó. Então, aqui, ó, esse tipo de manga aqui, ó, fica super bacana de se usar no corpo triângulo, porque ele aumenta a questão do ombro. E aumentando a questão do ombro, a gente tem esse trabalho que a gente consegue fazer, tá bom? Então, vamos lá. Outro detalhe do corpo triângulo é um corpo que tem uma particularidade muito bacana, porque você deve usar, às vezes, estampa um pouco menor, como eu vou mostrar desse vestido aqui, ó. Tá vendo que a estampa é menorzinha? É um liberte menor, um floral menorzinho, mais delicado. Então, isso faz com que o seu corpo fique harmônico. Igual eu tava falando, ó, o decote V, esse aqui é um decote coração, na verdade, um decote princesa com a manga bufante. Então, isso aqui pro corpo que é triângulo fica muito bom. Então, como a gente em cada live vai falar de cada corpo em específico, hoje falando do corpo triângulo, a gente consegue fazer com que esse corpo fique harmônico. Ah, Monique, outra coisa que não é muito bacana de eu usar.
Não é muito bacana de usar no corpo triângulo calça skinny, que é uma calça que foi grande tendência, ainda é, né? Não tanto como já foi, mas ela não é uma calça que favorece. Por quê? Quando eu coloco a calça skinny, tanto no corpo slim quanto no corpo plus size, eu vou colocar a calça slim, o que vai acontecer? A calça slim vai afunilar aqui assim, ó. Então eu vou ficar com o quadril muito largo. E ficando com o quadril largo, ele vai ficar enfatizado. Então é interessante eu usar calças retas, calças flare, calças pantalona, tudo que caia reto do meu quadril, que seja mais fluido principalmente, né? Um tecido que seja um linho é muito bom pra gente estar fazendo uma calça, uma saia, pra ficar bonito, uma alfaiataria diferente, fina, elegante. Outra coisa que é muito bacana é não usar calça montaria ou aquela calça prada. Ela enfatiza muito a questão do quadril e sensualiza muito o corpo. Então, ela vai sempre enfatizar a questão desse quadril maior. E esse quadril estando maior, o que acontece? Eu vou ter uma atenção voltada para esse local. Se essa for minha intenção, ok. Mas agora, se não é minha intenção, é deixar meu corpo harmônico, então eu vou fazer o quê? Eu vou simplesmente focar no ombro, tá bom? Então, vamos lá. Outra questão do corpo triângulo que é muito, assim, interessante, principalmente no corpo triângulo que é slim, a pessoa que tá mais sequinha, ele é um corpo que o quadril geralmente tem pontinhas aqui do lado, né? Mais larguinho. Tá vendo as duas bonequinhas tem mais larguinho aqui do lado? Então, o que acontece por essa bonequinha ser mais larguinho? O quadril é mais espesso. Então, o que eu vou usar na parte de cima, geralmente nesse corpo? Eu vou estar usando o quê? Algo que aumente meu busto, porque geralmente pessoas que têm um corpo triângulo têm menos busto, né? Geralmente se não tiver colocado um silicone, não tiver feito algum procedimento estético, fora o corpo fica geralmente com essa diferencinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou focar aqui em cima com estampas, principalmente biquíni tomara que caia, que aumenta. Então, vou usar listras na horizontal, vou usar florais maior, vou usar questão de babados, de ombro a ombro, de tomara que caia, de blusa de gola alta. Tudo isso faz com que você harmonize esse corpo triângulo. E harmonizando esse corpo triângulo, que fica muito interessante, você sempre fazer essa harmonia, fazer com que tudo flua muito bem. Então, vamos falar que assim, o corpo no si só, ele tem várias particularidades. Ah, Moni, que questão de acessório por corpo triângulo invertido, ou por corpo triângulo? O que eu uso? A questão de acessório é bem bacana. Bacana como que eu falo? Porque o corpo triângulo, na verdade, ele consegue ter uma particularidade muito bacana. Vou mostrar uma saia aqui pra vocês para usar com corpo triângulo, que é muito, muito bacana. Olha aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui para dar um exemplo. Ó. Vou mostrar só a saia, só a parte de baixo, só a parte de baixo que vale para esse corpo. Então lá, ó. Tá vendo? Então se eu coloco essa saia aqui, ó, por exemplo, olha o tanto que ela vai ficar bacana nesse corpo. Então, ela vai deixar o quadril bonito, desenhado e vai ficar bom. Então, o que mais que eu posso fazer? Usar saia lápis. Ó, saia lápis. Tá vendo? Olha, a saia lápis, que bacana. Também fica super boa no corpo triângulo. Outro corpo que fica muito bom também é a calça reta, ó, a calça reta que eu falei pra vocês, lembra que eu acabei de falar agora mesmo, da calça reta? Então ela também ficou muito boa. Então se você tem um corpo triângulo, seu quadril é mais largo que cintura e ombro, e você precisa minimizar esse quadril, é isso que a gente vai trabalhar. Então eu tenho as bonequinhas aqui pra mostrar pra vocês, justamente pra isso. Então sempre vamos desenfatizar aqui o quadril, fazer com que esse quadril fique harmônico com o ombro, fique na mesma proporção e trabalhar isso. A questão de acessório eu vou trabalhar o quê? Acessórios maiores na parte de cima. Então brincos longos, brincos redondos, de arabesco, argolas, brincos maiores, fica muito bom pro corpo triângulo, porque chama atenção pra cima. Né? E nosso alvo é realmente o ombro e da cintura para cima. Ah, Monique, colares grandes, maxi colares também fica muito bom para esse tipo de corpo. Então, os maxi colares para quem tem o corpo triângulo fica muito bacana e fica muito interessante.
É questão de, Monique, o que eu posso usar? Ó, então tudo que eu usar que chamar atenção para a parte de cima aqui, eu vou estar desenfatizando, né, minimizando o volume do quadril. Então, echarpes, eu usar echarpes, eu usar lenços, eu usar laços, né, colocar o lenço e fazer um laçarote no pescoço, uma blusa gola alta com um laço, fica muito bonito, porque aumenta a parte de cima e minimiza a parte de baixo. Lembrando que a parte de baixo a gente coloca um pouquinho menos de volume, sempre, e cores um pouco mais escuras. Então, o que acontece? Isso faz com que o seu corpo vá modelando e ficando extremamente harmônico, ficando bonito. Tentando ficar um corpo ampulheta, que seria esse corpinho aqui, ó. Tá vendo? Esse corpinho aqui na proporção aqui, ó. Tá vendo? Ele é a proporção do ombro, cintura e quadril. A cintura é mais cavada, mas o quadril é na mesma proporção do ombro. Então, se eu tenho a mesma proporção dos dois, eu tenho um corpo harmonioso. É o que a gente faz nesse corpo, que eu tô dando todas as dicas, e a gente consegue fazer esse truque aí. Então, o que acontece? Vamos lá. Eu minimizei o ombro. E o meu quadril, Monique, mas eu gosto do meu quadril bem largo mesmo. Então, se você gosta do quadril mais largo, a gente vai usar outra forma. Ou seja, você vai usar babados, vai usar coisas que dão um volume na parte de baixo também. Só que o que pode acontecer? Pode engordar, né? Pode aumentar um pouco esse volume. Então, o que acontece? Às vezes, você sai desse corpinho aqui com um look só e fica parecendo esse corpinho aqui mais cheinho, pelo volume que você usa embaixo. Por isso que é tão interessante a gente fazer sempre a harmonização do corpo. A harmonização do corpo é nada mais, nada menos que eu equilibrar meu corpo. Então, a medição é muito simples de fazer, né? Então, assim, igual eu já ensinei pra vocês, é fazer realmente a medição com a fita métrica do quadril, cintura e ombro. Se o quadril for uma medição maior, então você tem um corpo triângulo e vai seguir todas essas dicas que eu tô dando. E se você tem o ombro um pouco mais largo, você tem um corpo triângulo invertido. Aí já é tudo ao contrário desse corpo aqui. Então, assim, é muito interessante, você tem o cuidado e a ciência de saber qual realmente é o seu biotipo de corpo. O tipo de corpo, ele é muito importante justamente para isso, para que você consiga fazer essa harmonização do corpo e seguir tendências igual a gente tem hoje, tendências de franja. A franja está usando muito. Será que é interessante usar franja nesse corpo? Será que é interessante eu colocar franja aqui na parte de baixo? Às vezes eu poderia colocar um top de franja, que aí sim eu tô dando volume na parte de cima, né? Ok, vai ficar muito bacana. Agora, se eu colocar muita franja na parte de baixo, às vezes não vai ficar tão interessante, principalmente se for uma cor clara ou algo que dê muito volume, uma franja em camadas, por exemplo, uma saia de 3 camadas. Às vezes uma saia ampla, longa, de franja, possa ficar bom, né? Sendo um pouco mais escura. Mas, tirando isso, vai dar volume no seu quadril. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de não sair desse corpo para esse corpinho aqui. Tá bom? Outra questão do corpo triângulo, que eu gosto muito de falar, é a questão do biquíni. Aqui, as duas modelinhos tá com um biquíni. Uma tomara que caia, outra cavadinho mesmo, cortininha. Mas o que acontece? Os dois ficam muito bom. Mas a calcinha do corpo que é plus size, que tá mais cheinho, o que esse corpo tem de diferente? Esse corpo tem o quê? A questão da calcinha ser mais larga, tipo hot pant, e escura. Viu que os dois biquínis são escuros, dos demais eu tenho biquínis coloridos, as demais bonequinhas eu tenho colorido. Esse aqui tá mais escuro, por quê? Para questão de minimizar, fazer o falso. Monique, preto emagrece? Cor emagrece? Cor não emagrece. Cor, a gente tem uma falsa ilusão de ótica, porque toda cor é uma luz que transmite pro nosso olho, né? Então, é o reflexo. Então, o que acontece? Se eu tenho uma cor mais escura aqui, ela vai estar mais profundo. Então, eu vou ter profundidade. Quando eu tenho profundidade, tudo que é profundo, ele tende a retrair. E tudo que é mais claro tende a expandir. Então, tem essa lógica aí. E assim, às vezes as pessoas acham que emagrece, a cor emagrece, ou a roupa emagrece. Não emagrece, né? O que emagrece é o recorte da roupa, igual a gente mostrou aqui, por exemplo, ó, o vestido. Vamos lá no vestido de novo. Aqui no vestido eu tenho a questão da manga bufante, eu tenho a questão
da saia cair reta, né? A estampa ser pequena. Eu tenho uma cor clara, que é uma cor que pode ampliar, porém eu tenho um recorte extremamente bem feito dessa peça. Olha o tanto que essa manga aqui, ó, eu aumentei aqui e ficou igual aqui. Então minha bonequinha vai ficar extremamente proporcional. Minha bonequinha ficando proporcional, né? Que é essa aqui, por exemplo, ó. Aí eu vou conseguir colocar ela proporcional. Eu colocando ela proporcional, o meu corpo vai ficar harmônico, vai ficar bonito, vai ficar diferenciado. Então, tudo isso faz diferença para quem tem o corpo triângulo. Então, essas dicas que eu tô dando são dicas para você colocar no seu dia a dia, para você usar e sempre os seus looks ficarem diferentes, ficarem mais harmônicos, ficarem mais bonitos, fazer looks diferentes. Por exemplo, tem gente que tem o quadril largo, o corpo triângulo que tem o quadril mais largo, por exemplo, e usa muito volume aqui na parte de baixo. Então, assim, é o contrário desse aqui. Por exemplo, coloca volume baixo e deixa em cima, tomara que caia. Esse corpo vai ficar muito maior, bem mais amplo embaixo. Então, ele vai perder um pouco a harmonia dele. E perdendo um pouco a harmonia dele, o que acontece? A gente fica, às vezes, com o corpo um pouquinho mais cheinho, né? Deixa de ser esse corpinho aqui, slim, e dá a impressão que é esse corpinho mais cheinho aqui, o corpinho plus size, por exemplo. Então, isso tudo faz com que o truque de style faça diferença. Então, a medição é importante, o recorte da peça é extremamente importante. E outra coisa também que é importante, a questão do decote aqui assim, ó. Então, eu posso, ao mesmo tempo que eu aumento, eu posso dar alongar a silhueta. Então, se eu alongo a silhueta, além de ficar mais alongada, eu vou estar com meu corpo harmônico, então eu vou estar com um corpo bonito. Sabe quando você sai e a pessoa vira e fala assim, nossa, você tá tão bonita, você tá esbelta, você emagreceu? Nossa, essa cor ficou ótima pra você. Nossa, esse recorte ficou muito bom. Que você recebe uma série de elogios. É tudo isso. A cor deu certo, o recorte deu certo, você usou algo apropriado pro formato do seu corpo e usou o que mais? A questão da harmonia a seu favor, que a gente tem harmonia de estampa também. Falando mais de tendências também para o corpo triângulo, que está vindo com tudo e que é muito interessante, é a questão do brilho, né? Então, assim, se eu uso brilho aqui na parte de cima, o brilho chama mais atenção. Ele tem o poder de gritar mais, ou seja, então o meu olho vai primeiro nele. Então, se, por exemplo, eu coloco uma calça azul marinho ou uma calça preta e coloco um cropped, por exemplo, de manga bufante dourado, eu vou conseguir harmonizar esse corpo. Se eu colocar um preto, às vezes eu vou estar no monocromático, às vezes ainda vai chamar um pouco a atenção pro meu quadril, mesmo eu estando usando a cor preta. Então é essa a diferença que eu tô querendo falar para vocês, da questão de cor, que cor não emagrece, que cor na verdade causa uma falsa ilusão, tá bom? Então vamos lá. Vou mostrar para vocês aqui outro conceito de corpo triângulo, que é muito usual, que a gente usa muito também. Aqui, ó. Ó. Olha aqui que bacana. Tá vendo esse casaquetozinho aqui? Olha o tanto que ele é bacana. Mas aí olha o que eu trabalho no ombro, o que eu tô falando pra vocês. A questão do ombro ser mais expandido, né? Ser maior, ter uma amplitude maior. E ter uma estampa em cima e embaixo ter uma parte de baixo. Ah, Monique, ficaria bom com outra calça? Ficaria, por exemplo. Olha aí. Aqui eu conseguiria harmonizar perfeitamente esse corpo. Porque eu tenho uma cor clara em cima, com estampa, que tem uma estrutura que aumenta meu ombro e uma estrutura embaixo que minimiza meu quadril. Meu corpo vai ficar harmonioso, vai ficar bonito, vai ficar diferente, vai ficar harmônico. Então, tudo isso faz com que você vá harmonizando e montando um look diferente. Eu quis trazer para mostrar para vocês aqui esse livrinho, porque ele é muito didático e muito fácil de entender. Olha aqui, aqui agora eu já chamo atenção para quê? Para os botões. Tá vendo que eu tenho uma série de botões dourados, é preto, mas eu tenho uma série de informação. Então, essas informações que eu tenho na parte de cima e não tenho na parte de baixo, eu consigo fazer o falsete, ou seja, eu consigo harmonizar o corpo. O próximo aqui, ó, que é uma blusa mais clara e a gente tem a calça vermelha, isso mesmo.
Aqui, ó. Olha aqui, que bacana. Aqui é uma blusa também que eu trabalho o ombro, tá vendo? Que todas as peças de cima que eu tô mostrando, tem sempre um trabalho no ombro, ou tem algo diferente que mostre algum detalhe que chame a atenção para alguma facilidade que o ombro tem de se mostrar mesmo, de estar enfatizado. Então, eu enfatizando ele, eu consigo ter uma harmonização do corpo triângulo. A calça reta que super favorece, na verdade, todo o biotipo de corpo, a calça reta. A calça reta é uma calça que a gente tem que ter no guarda-roupa. É um dos itens que a gente deve ter sempre no guarda-roupa, porque ela sempre favorece tanto para você fazer um look casual, quanto para você fazer um look mais moderno, um look mais elegante. Então, você pode ter um jeans de lavagem lisa, sem muita informação, sem muito detalhes, que você consegue fazer um look bem bacana, com blazer, com camisa. Ó, aqui tem mais uma calça. Essa calça aqui é uma calça, tá vendo? Que ela é skinny. E ela chama atenção pros... Não é skinny, ela é... Ai, desculpa, gente. Ela tem um volume maior, é tipo uma boyfriend, na verdade. Então, assim, ela tem um volume maior em quê? Na parte de baixo que vai descendo. Então, ela tem um quadril um pouquinho mais solto e vai descendo a perna um pouquinho mais reta, mas um pouquinho mais justa do que a reta. E em cima a gente manteve a mesma blusa. Mas eu poderia colocar essa outra blusa aqui, por exemplo, que a gente trabalha novamente o quê? A questão de quê? Da harmonização do ombro. Então, o que que tem no meu ombro aqui chamando atenção? Um caimento, volume, uma estrutura que é extremamente assimétrica e que dá volume nos meus ombros, minimizando o meu quadril. Aí, aqui na parte de baixo, o que que eu poderia estar usando? Ó, por exemplo, a calça reta com essa blusa. Olha que conjunto bonito que ficaria. Então, aqui eu consegui deixar esse corpo triângulo muito harmonioso. Então, assim, vamos pensar comigo aqui. Esse corpo é um corpo que eu preciso sempre destacar a parte de cima e minimizar a parte de baixo. É só fazer isso. Então, toda vez que eu for usar ou comprar uma peça, eu vou pensar o quê? Essa peça me favorece? Essa peça favorece a minha parte de cima, harmonizando o meu corpo, deixando o meu corpo mais harmônico. É uma blusa estruturada, é uma blusa que, na verdade, ela consegue aumentar o meu ombro, dar um volume. E é uma calça que consegue minimizar o meu quadril. Se ela consegue minimizar o quadril, por exemplo, aqui, ó, o que acontece? Seu corpo já vai ficar mais harmônico, já vai ficar mais bonito. Então, esses pequenos truques fazem toda a diferença para o nosso corpo triângulo. E fazendo isso, o que acontece? A gente consegue fazer esse corpo ficar extremamente diferenciado. Por exemplo, olha aqui. Ó, a bonequinha. Qual modelo de blazer pode valorizar esse biotipo de corpo? O modelo de blazer que valoriza esse biotipo de corpo, geralmente, são os blazers que ou é extremamente alongado, que vem até o quadril, para baixo do quadril, deixando um reto, né? Um blazer reto de recorte acinturado e de estruturado no corpo. Ou seja, um blazer oversize também vai ficar muito bom, oversider também vai ficar muito bom. E outra coisa que fica muito boa como blazer também, que o Roberto está perguntando aqui, é a questão do blazer ser um blazer que não tenha bolsos muito largos ou amplos na questão perto do quadril. Então, perto do quadril tem que ser liso, caimento reto, estruturado e que tenha um bom caimento. Ou você compra na altura da linhazinha aqui, ó, da fita métrica. O blazer nessa altura aqui. Da mesma forma, estruturado, ajustado ao corpo, bem alinhado, porque a diferença do que faz o corpo ficar bonito é o ajuste, né? Então, assim, qual é a sua intenção? É mostrar que você tá mais elegante, que você tá mais bonita, que você tá com um diferencial ou algo diferente? Então, esse corpo, a gente consegue fazer isso. Então, a estrutura do corpo triângulo, ela é muito boa de se trabalhar quando você aprende a questão que o seu ombro é sempre o seu ponto-chave, o seu ponto de brilho. Ou seja, você sempre vai ter aqui, ó,
um pontinho aqui. Ou seja, aqui você sempre vai chamar atenção para cá e vai tirar a atenção do seu quadril. Fazendo isso, seu corpo sempre vai ficar harmônico e vai ficar bonito. Então, essas são as dicas que eu consigo dar para vocês hoje de corpo triângulo. Outra coisa que é tendência, que é boa para o corpo triângulo também, são os vestidos que estão usando agora, né? Com recorte assimétrico. O recorte assimétrico está usando muito. Se eu uso o recorte assimétrico favorecendo o meu quadril, eu consigo ter a harmonia desse corpo da mesma forma. Então, eu vou favorecer minha cintura, vou ter um recorte na cintura, vou ter, por exemplo, um vestido ombro a ombro assimétrico, como a blusa que eu mostrei aqui, essa aqui, ó. Como essa blusa aqui, ó, por exemplo, tá vendo? E a parte de baixo, eu deixo ela cair reta, só com um recorte. Então, já fica extremamente bom para esse corpo. Então, hoje a gente falou do corpo triângulo. Eu posso usar cinto largo ou fino. A questão do cinto, aqui na cintura, a gente já tem uma cintura bem fininha, tá vendo? Ó, aqui a gente já tem uma cintura bem fininha do corpo retângulo. Ó, do corpo triângulo. Então, o que acontece? Se eu colocar um cinto muito fino, ele vai sumir. Então, aqui é de cinto médio para grosso. Para ficar... A não ser que eu quero só fazer uma pequena marcação na cintura. Mas o cinto médio é o ideal para o corpo triângulo. Gente, mais alguma dúvida? Vocês gostaram? O que vocês acharam? Interessante? A questão do corpo triângulo. Tem alguém aqui assistindo que é corpo triângulo, que gostou das dicas, que vai colocar em prática. O corpo triângulo é um corpo bem bom de se trabalhar. Todos os corpos são muito bonitos e todos os corpos a gente consegue a questão de fazer eles ficarem harmoniosos. Basta você usar as dicas e basta usar tudo ao seu favor, como eu ensinei aqui hoje. Tá bom? Agradeço todo mundo que ficou na live até agora, tá? Muito obrigada. Terça-feira teremos outra. A gente vai falar do corpo triângulo invertido, tá? Que é o triângulo de cabeça para baixo, o triângulozinho invertido. Que é esse aqui, ó. A gente vai falar desse corpinho aqui, tá bom? Que o ombro é mais largo do que a cintura e o quadril. Aquela calça mon, ela combina com qual tipo de... Então, aquela lá, ela combina muito com o corpo ampulheta, que é o corpo em formato de U, e combina também com o corpo retângulo, desde que ela não seja a cintura extremamente alta, que ela seja a cintura na medida do umbigo, tá bom? Ela combina muito com esses dois biotipos de corpo. É uma calça boa de se usar, mas não é todo o biotipo de corpo que ela favorece, tá bom? Gente, muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo, muito agradecida. Espero ter contribuído com vocês. E terça-feira espero todo mundo aqui pra gente falar sobre o corpo triângulo invertido e falar mais um pouquinho sobre os biotipos de corpo e de tendência, tá bom? Muito obrigada, fico com Deus, um beijo pra cada um de vocês.